Humanoscast, mais um episódio. Hoje nós vamos falar desse estado do Rio de Janeiro com quem conhece, quem já faz parte do DNA. Com todo respeito, já é móveis e utensílios dessa cidade, porque conhece os bastidores, já foi secretário de obra, secretário de urbanismo, vice-governador e deputado desde 2004. Eu estou falando do nosso deputado estadual, Luiz Paulo. Deputado, que alegria o senhor estar aqui no Humanoscast, que honra o senhor poder dissecar esse Rio de Janeiro com a gente. Bem-vindo. Bom, Renato, te agradeço muito e já achei o podcast um desafio, né? Porque atrás de todos nós, tem um ser humano que precisa ser entendido e revelado. E exatamente esse é o objetivo da entrevista que nós vamos aqui fazer. Porque às vezes as pessoas se enganam achando que nós somos máquinas. Né? E, na verdade, nós somos um somatório de acertos e erros. E o que a gente pretende sempre é que o número de acertos seja maior que os erros, né? Para o bem da coletividade. E, para isso, a nossa prática é que vai demonstrar, mas a nossa prática também necessita do nosso emocional, necessita dos nossos neurônios. Verdade. Você ainda há pouco me falou que, pela minha faixa etária, eu já sou móveis e utensílios. Não foi isso. Foi pela sua experiência. Do estado do Rio de Janeiro. Mas eu costumo dizer, Renato, que a política sempre me encantou. Enquanto os neurônios responderem positivamente, eu estarei nela. Porque quem comanda o restante do corpo físico são os nossos neurônios. Então, quando eles estiverem sadios e produtivos, nós vamos em frente. Deputado, como foi essa infância em Cascadura? Estou sabendo que foi ali na esquina com a Dias da Cruz. Como cresceu? Filho de quem? Veio de onde o pai? Veio de onde a mãe? Perfeitamente. O meu pai era um funcionário público federal que nasceu em Minas Gerais. E minha mãe... Qual o nome dele? Valtrudes. O seu Valtrudes. É um nome absolutamente atípico. Único. Eu não conheço nenhum Valtrudes com W. E minha mãe, Maria Aparecida, nome muito comum, nasceu numa antiga localidade chamada Campo Belo. Hoje é um município de Itatiaia, quase na divisa com São Paulo. E meu pai estava servindo o exército, ficou tuberculoso e foi se tratar lá em Itatiaia, que tinha um sanatório. Os males que vêm para o bem. Aí conheceu minha mãe, se curou e se casaram e tiveram nada mais, nada menos que 5 filhos. E eu sou o filho do meio. Nasci no Hospital Nossa Senhora da Penha, ali em Cascadura, e me criei no Engenho de Dentro, na Chave de Ouro, lá na Rua Dias da Cruz, um bairro bastante típico da nossa central do Brasil, Verdade. Hoje conhecido por todos, porque lá tem o Campo do Botafogo, o Engenhão, mas do outro lado da linha, bem na estação do Engenho de Dentro, onde era a oficina dos trens. Então, minha vida toda, até me formar, foi vivendo a realidade dos subúrbios do Rio de Janeiro. E a sua formação foi em engenharia. Isso. Você acha que trem te levou a gostar de engenharia? Mais grave ainda, veja só. Eu, naquela época, era curso primário, 5 anos, estudei na escola pública Rio Grande do Sul, que está lá até hoje, na rua Adolfo Bergamini. Municipal ou estadual? Municipal. Nem era municipal, você me perdoe.
era da Prefeitura do Distrito Federal. Eita, antes da fusão. Eu nasci em 26 de dezembro de 45, nós éramos capital da República. Né? E terminou o ginásio, meu pai já tinha morrido, e eu queria continuar a estudar. A situação estava difícil, e aí eu consegui uma bolsa de estudo. Fazer esse concurso para bolsa de estudo. Fiz meu curso ginasial num bairro do lado do Engenho de Dentro, Meia, no colégio particular, bom da época, chama Colégio Metropolitano, mas de graça, que foi com bolsa de estudo. Aí acabei o ginásio, queria continuar estudando. Aí fiz concurso para a Escola Técnica Nacional. Escola Técnica Nacional, era a capital da República, é onde é a Escola Técnica Celso Socorro da Fonseca, ali no Maracanã. Aí comecei, evidentemente, a andar nos trilhos, porque ia para a escola no bonde Piedade 77. E terminei o curso técnico lá. E logo segui, fui trabalhar como técnico de estrada no Departamento de Estrada e Rodagem da Guanabara, que era ali na Praça Pio X, antes, e agora na Avenida Presidente Vargas, agora não, mais de 50 anos. Bom, e fui trabalhar no DR, mas eu fui fiscalizar a obra, construção da Avenida Brasil, entre o Viaduto dos Cabritos, que é ali quase na divisa com Nova Iguaçu, até Santa Cruz, até a Estrada Morro do Ar. Por via de consequência, eu ia para lá de quem? De trem. Olha o trem na tua vida. O 42 Matador, os trilhos. E olha só, na escola técnica, eu fiz curso técnico de estradas. E na engenharia, fiz engenharia civil, passei do vestibular, posterior. E no 5º ano você tinha que escolher uma especialidade. E a especialidade que eu fiz foi estradas, de rodagem e de ferro. E continuei a trabalhar no Departamento de Estrada de Rodagem. Aí a capital foi para Brasília, criou-se em 1965 o Estado da Guanabara. Então, quando eu já entrei para o DR, em 1965, nós já estávamos na Guanabara, no governo de Carlos Frederico Werneck de Lacerda. Eu conheço todos os governos de lá até aqui, né? Eu costumava brincar lá com o deputado Paulo Ramos, que eu e ele, nós éramos igual o repórter Esso, testemunho ocular da história. Viveu. E nessa transição, o senhor tinha quantos anos? Bom, em 65, Isso. eu tinha acabado de fazer 19 anos. Realmente a sua juventude, né? A política estava fervendo naquela época. Estou falando isso porque a gente está vendo o estado do Rio fervendo agora. A gente acha que é ou melhor, os mais novos acham que esse é a maior ebulição política que o Estado já viveu. A gente já passou por muita coisa, né? Eu queria só te lembrar que em março de 1964, quando eu estava terminando a escola técnica, teve o golpe militar, né? Teve o golpe militar. E daí em diante não tinha democracia. Os governadores, prefeitos das grandes cidades, e principalmente aquelas consideradas de segurança nacional, eram escolhidos, não eram eleitos. A primeira eleição para governador que eu votei foi uma eleição que ganhou o governador Negrão de Lima, que ganhou do candidato do Carlos Lacerda, que era Flecha Ribeiro. Esse estado da Guanabara era um estado muito oposicionista. As forças trabalhistas tinham muita capilaridade, porque aqui foi um período, uma capital aqui de industrialização, teve muita influência de Getúlio Dornelles Vargas, que era um grande líder trabalhista e populista, né? Tem 2 Getúlios na face da história, o Getúlio desenvolvimentista e o Getúlio, que não é muito querido, do Estado Novo, né? Mas aqui era o ápice da resistência aos governos
mais ligados ao que se intitula hoje de direita, né? Mas vida que segue. Mas deixa eu voltar para a gente gerar esse marco histórico do seu ponto de vista. O senhor foi parlamentar ao lado do meu pai, o deputado Otônio de Paula, sim, seu querido colega, um apaixonado por política. E a visão do meu pai, um homem de direita, à época, mais novo que o senhor, é de um legado muito positivo desse período militar, e que esse período militar foi um golpe que ou seria um golpe da direita, como o foi, ou seria da esquerda para implantação de um governo à esquerda, comunista. Ninguém ali estava muito interessado em democracia. Qual é a sua visão dessa época? Bom, o nosso querido Otônio tem a sua concepção. Evidentemente que, como eu sou testemunho ocular da história, eu tenho divergências. Veja só, a época do golpe, o que tinha muita força era o trabalhismo, e não o comunismo, como se dizia. Até porque o único país que transitava fortemente nessa área era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha uma influência muito discreta na América Latina. E haviam praticamente dois regimes que se degladiavam no mundo. O capitalismo, liderado aí pelo grande vencedor da Segunda Guerra com seus aliados, que eram os Estados Unidos da América. E o outro vencedor, que dominava outra fatia do mundo, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Você sabe, você conhece a história, que o nazismo, quando invadiu o gelo russo, se arrebentou de vez. Né? Então, eram essas duas grandes potências. A China não tinha ainda a potência que é hoje. A China até tinha sofrido muito com sucessivas invasões japonesas. Né? Não sei se você lembra que o eixo do nazismo foi constituído pela Itália, Japão e Alemanha. Naquela época, eu me lembro que o nome Roberto era um nome que as pessoas ouviam e ficavam de orelha em pé. Qual a ligação desse pai com ele? Por quê? Roberto. Rô de Roma, Ber de Berlim e Roberto de Tóquio. Né? Bom, mas o que queria dizer é o seguinte, e teve o golpe militar, evidentemente a propaganda foi que era para o comunismo não se inserir. Mas, na verdade, o Jango, que era o presidente, função da renúncia de Jânio Quadros, e Jânio Quadros não foi posto para fora, ele renunciou, e ele renunciou por quê? Porque ele achou que, renunciando, voltaria ao poder como plenipotenciário nos bolsos, nos ombros e nos braços do povo. Esqueceu de combinar com o povo. Não combinou com os russos. Não voltou e ficou o Jango. E aí, esses chefes militares, associados a alguns políticos da época, como Magalhães Pinto, como Carlos Lacerda, acharam que o caminho era o golpe militar. Evidentemente, não tem nada na vida que tenha só um lado ruim. Tudo na vida tem lados positivos e lados negativos. O golpe foi desastroso. Por quê? Porque quebrou a democracia. Ninguém foi eleito. Se enquistaram no poder. Agora, tinha muito militar que tinha uma perspectiva nacionalista. Queria fazer o Brasil crescer. A fusão, 15 de março de 75,
ela se deu por diversos motivos, mas um foi político. Porque na hora que fundisse a Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, o antigo estado do Rio de Janeiro era, e até hoje é, principalmente o interior, eu não gosto muito desse termo direita e esquerda, é muito mais conservador. Os usos e costumes são conservadores. Então, achou os generais de plantão que com a fusão eles ganhariam as eleições no novo estado do Rio de Janeiro. Progressismo da capital seria abafado. Né? E fizeram as eleições, abriram as eleições, e tal fenômeno, não sei porquê, não ocorreu. Né? Mas, por exemplo, o governador que foi aqui nomeado em 15 de março de 75 foi um almirante da Marinha, o almirante Floriano Faria Lima, que chamou um secretariado eminentemente técnico, estava com recurso, que a União estava botando aqui para consolidar essa fusão, e foi um governador de qualidade. E não tinha nada de democrata, mas aplicou políticas públicas consistentes. Porque esse termo direita e esquerda, se você pegar no seu nascedouro, deriva da Inglaterra e da França. Aqueles que ficavam, os parlamentares, sentados à direita de quem estava no poder, eram aqueles que apoiavam o governo. E à esquerda ficavam aqueles que eram contra. Mas não tinha essa perspectiva ideológica entre marxismo, leninismo e liberais, neoliberais, etc, etc. Era uma outra concepção que acabou rotulando todo mundo. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou um social-democrata. Essa era a pergunta que o senhor já respondeu. E a sua liberdade e honestidade política faz essa definição ser a mais verdadeira que eu já ouvi. Olha que eu tenho 46 anos de idade. Porque quem é de esquerda ou é um anti-direita costuma dizer que quem estava à direita é Estado e quem estava à esquerda é o proletariado. Trazendo essa divisão que eu acho que até hoje alguns que tentam separar o povo por ideologia tentam sustentar, né? Que quem é à direita não gosta de medidas sociais, quem é à esquerda gosta. Você acha que está tão distante assim mesmo? O senhor que está no parlamento convivendo com os seus pares de direita, ou a gente está mais misturado do que o povo está imaginando? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vive tempos que todo mundo gosta de rotular todo mundo. E nós somos muito maiores que os nossos rótulos. Primeiro, na época do socialismo versus capitalismo, a grande contradição do marxismo era econômica, que era a burguesia versus o proletariado. A burguesia eram os detentores do poder, detentores da produção. E o proletariado é quem trabalhava e a burguesia extraía do proletariado a mais-valia, que é o conceito de mais-valia. Evidentemente, quem apoiava a burguesia estava mais para a direita. Quem apoiava o proletariado estava mais para a esquerda. Só que o capitalismo, em tempos atuais, tem outra feição. Quem é a burguesia hoje? Com o capital internacional, as multinacionais, a internet, etc. Quem manda no mundo não é a burguesia, é o capital. É isso. É o capital. E o proletariado foi diminuindo pela automação das indústrias. Então, você tem uma sociedade prestadora de serviço. Então, essas contradições ficaram muito difíceis de ficarem facilmente demarcadas. Né? Então, o que existe, de fato, tem concepções de Estado. Eu, por exemplo, não sou nem a favor do Estado mínimo, nem do Estado máximo. Eu quero o Estado suficiente. Nossa, excelente. Tem funções que são típicas de Estado, como, por exemplo, a segurança pública,
a arrecadação, Educação. né? A educação, são típicas de Estado. Uhum. Então, tem que ter funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. E tem outras áreas do processo do Estado que podem estar na mão da iniciativa privada. Então, na verdade, esse extremismo não nos ajuda. E eu costumo dizer que, além dos extremos, há vida inteligente. Esses extremos até ficam muito parecidos quando querem um Estado para se manter quase que como os empresários, gerando a mais-valia política agora dos seus feudos, né? Porque hoje não é só uma realidade do Rio de Janeiro, as pequenas prefeituras, isso acontece, ainda mais no antigo estado da Guanabara, aqui no interior, onde às vezes 70% de uma cidade depende da prefeitura, são funcionários públicos, isso é um cabresto eleitoral de 70%, talvez 50% apenas trabalhe de verdade, se não é um número ainda menor dos reais trabalhadores. Esse Estado mais enxuto, ou esse Estado necessário que o senhor diz, é difícil da gente ver acontecer, porque é contra os interesses desses novos donos, não mais de empresas, mas de Estado? Olha só, acho que a gente tinha que dividir, né, entre Estado e municípios. Hoje nós temos 92 municípios no nosso Estado. Quando fez a fusão em 75, eram 64. As emancipações levaram a 92. O Estado, hoje, está muito enfraquecido porque não tem aderido ao princípio do serviço público de qualidade via o concurso público para as áreas estratégicas. Você tirando a segurança pública, você tem terceirizações praticamente em todas as outras áreas. Os municípios, principalmente do interior do nosso estado, têm uma política mais voltada para o funcionalismo público. Por quê? A região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, eu costumo dizer que é a região dos 80%. É 80% de tudo, da população, da produção, da riqueza, de tudo. E o interior, que tem 80% do solo do estado, só tem 20%. De tudo. Olha só, então, se lá o emprego é dificílimo, a população tenta se empregar nas prefeituras, porque para se empregar tem que esvaziar totalmente aqueles municípios, com algumas exceções, que são os municípios polos. Então, esta contradição entre Estado máximo e Estado mínimo tem que ser mediada para o Estado necessário. Cada concessão, cada privatização tem que analisá-la de per si para ver se ela é boa ou ruim para o Estado e principalmente para a população. Porque qual o objetivo de uma política pública? É conceder um serviço de qualidade para a população. A figura do Estado, ele existe porque o Estado é um mediador de conflitos. Leis existem exatamente porque os homens, quando não se entendem, cumpram-se a lei. Né? Se o Estado é um mediador de conflitos, aí que gera a contradição. Historicamente, até pela formação do Estado, esse Estado mediador de conflitos mediou o conflito a favor das classes mais abastadas, isto é, com maior poder aquisitivo. E o que se deseja hoje é que o Estado seja mediador de conflito, mas com um olhar, principalmente, mas não só, em direção aos menos abastados, aos que estão mais precarizados. Né? E essa que é, no meu entendimento, a grande diferença. Então, o que vai dar essa diretriz é a política pública que o gestor
fizer. Né? Quando você... Vamos pegar para não nos afastar dos governos atuais. Pegar o governo federal, do presidente Lula. Qual dos Lulas? O último Lula, o que está no poder. Né? Acho que não se diferencia nisso que eu vou falar nos outros. Quando você faz uma série de bolsas, está gastando dinheiro, porque a sustentação econômica, o arcabouço fiscal, etc. Mas nós temos milhões e milhões de famintos desempregados. Né? Desenvolvimento econômico não pode haver sem desenvolvimento social. Uma coisa interdepende da outra. Então, você está fazendo política a favor dos menos favorecidos. O Lula é visto como um presidente, se você quiser, de esquerda. E eu não diria que a grande imensa maioria do PT é social-democrata também. O é. Né? Mas veja só, o que impede de um governo também de direita ter políticas públicas voltadas aos menos favorecidos? Nada. Como teve no governo Bolsonaro. Por isso que eu acho que o melhor padrão de definir isso, né, é você ser um social-democrata. Democracia, acima de tudo, mas por que social? Uma ótica de que a sociedade não cresce se você diminui as diferenças existentes entre os diversos segmentos da população. Com a ideia que nós somos corresponsáveis por esse Estado. Seja você com CPF, com CNPJ, no Estado, na iniciativa privada. Nós somos sócios de um organismo único. A gente precisa fazer isso aqui funcionar. Aliás, você me deu uma boa ideia, porque você tocou no assunto que bom, lá na Assembleia, não preciso dizer, você conhece tão bem quanto eu. Não tão bem quanto. Por causa do senhor, seu pai. Né? Lá eu digo o seguinte, lá tem muito bolsonarista raiz. Né? Tem. E com alguns eu brinco assim, você tem CPF e tem CNPJ. O CPF te dá equilíbrio, bom senso. E no CNPJ você radicaliza. Porque a radicalização hoje, desculpe, dá muito voto. Dá. Por causa das redes. Né? Porque a rede gosta de polêmica, de intriga, né? E isso acaba revelando muitos novos nomes para a política. Você veja que os influencers, que eu não sei nem bem o que é, quando vão para a política são campeões de voto, né? Porque são influencers. São os conhecidos. Eu vejo parlamentar que tem assim 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Pô, eu estou feliz. O meu Instagram chegou ontem a 50 mil. Tá bom. Esses 50 mil, certamente, muitos são os seus eleitores. Alguns estão ali para aprender, outros para odiar, que agora tem o famoso haters. O influencers e o haters faz parte da nossa vida. Eleitor, qual foi a sua vitória que o senhor olha para trás e fala, essa é marcante, e por quê? Olha só, eu acho que a minha primeira eleição de deputado foi, para mim, a mais marcante. Por quê? Uma história comprida, mas em 98 eu me preparei, eu era o vice-governador, para ser candidato a deputado federal. Eu garanto a você, não posso garantir que eu seria eleito, mas que eu seria bem-sucedido. Né? Porque garantir que é eleito, que ninguém pode garantir. Bem-sucedido. Mas quando chegou aí uns 3 meses antes das eleições, já havia reeleição, foi a primeira vez. O governador, né, Marcelo Alencar, falou, Luiz Paulo, eu estou doente, eu estou com problema nas minhas pernas, eu não vou ser mais candidato. Ele podia vir à reeleição? Podia. Eu queria que você fosse o candidato à minha sucessão. Eu falei, governador, eu quero ser candidato. Essa conversa foi onde? No Palácio? Foi. Depois na casa dele com mais gente. Eu quero ser candidato a deputado federal. Não quero ser candidato a governador. Ainda sou muito
desconhecido do grande público. Ah, mas você conhece esse estado com a palma da tua mão, e pererei, tem que ser você. Eu disse, então tá bem. Eu só ia enfrentar o Garotinho no auge do sucesso e o César Maia no auge do sucesso. Vamos para a briga? A chance de eu ganhar era pequenininha. Mas tinha que ser, vamos lá. Garotinho, ordem de grandeza, fez 3 milhões de votos, o César Maia 2 milhões, e eu tive um sucesso imenso, fez 1 milhão de votos. Ah, ótimo, verdade. Mas perdi a eleição, né? Perdi a eleição. Teve segundo turno entre o Garotinho e o César, o Garotinho ganhou do César. E eu, particularmente, não apoiei nenhum nem outro. Me absteve de entrar nessa disputa, já que eu tinha perdido. Bom, 2 anos depois, teve eleição para vereador da capital. E eu me candidatei. Isso era o ano 2000. O bug do milênio. E nos meus 1 milhão de votos, no bug do milênio, 700 mil tinha sido no interior e 300 mil na capital. Por quê? Suficiente, né? Suficiente. Não, porque na capital o forte era o César Maia. No interior, era o Garotinho. Então eu tive que pegar uns buracos pelo interior. Bom, fui candidato a vereador e fiz 24 mil votos. Para a época, eu fui o 17º mais votado. Mas o partido que eu concorri, tinha um candidato a prefeito, fez 2%. E só elegeu 2 vereadores, um com 28, outro com 25, eu fiquei de primeiro suplente com 24. Inacreditável. Pô, perdi 2 eleições. Primeiro suplente tinha chance de entrar. Então, deixa eu emendar a pergunta, antes do senhor falar da sua melhor vitória. A eleição, depois de ser vice-governador, depois de ter 1 milhão de votos e não conseguir ser vereador, foi a sua grande derrota, o senhor acha? Sem dúvida nenhuma, porque, vejam só, quando você é candidato a governador, você discute todos os grandes temas do Estado. Segurança pública, saúde, educação, transporte. E, o que eu adoro, né? Discutir os grandes temas. Quando você vai ser candidato a vereador, eu ia fazer minhas palestras nos bairros, na casa das pessoas, etc. E, bom, e a iluminação da minha rua, e o asfalto. E aquele ponto de ônibus? Eu não estava no poder, o prefeito era o Conde, não apoiei o Conde, apoiei o César Maia, que veio a vencê-lo. Né? Então, eu só dizia assim, não dá, não posso, não dá, não posso, não dá, não pode. Foi a eleição mais difícil que eu já participei. Mas a compensação veio 2 anos depois. Fui candidato a deputado estadual em 2002. E eu tinha sido, nesse período, entre vereador e candidato a deputado estadual, durante 1 ano e meio aproximadamente, secretário de transporte do município da capital do César Maia. E não sei se você lembra, ou se era menino, na linha vermelha tinha havido um incêndio debaixo de um pontilhão aqui em São Cristóvão, e a linha vermelha saiu do ar, uma pista inteira. E eu era o secretário de transporte. Todo dia eu ia operar a linha vermelha. Apesar de ser Estado, o impacto era no túnel Rebouça, na Dutra, enfim. Jornal, todo momento. Aí veio a eleição. Eu fiz 65 mil votos. Aí lavei Lavou a alma, melhor eleição. Se o senhor me permite, essa foi a melhor parte da entrevista até agora, porque eu vim candidato, sou um professor universitário, escritor, pensador, e de repente me vi na política por causa de papai e vim candidato a vereador, até porque era um sonho dele. Tive 5.559 votos na capital, uma eleição muito difícil, mas eu saí tão triste. Hoje o luto já morreu, né? O luto dessa derrota. Mas eu uso do senhor, com essa experiência, com esses anos sequentes de vitória, que depois de uma expectativa de poder, não ter sido eleito na capital e me falar que foi a eleição mais difícil da sua vida, me alivia a luta, sabe? Eu acho que coisas boas poderão vir para mim. Porque o mandato mais próximo do povo
é o de vereador. É o dia a dia. Às vezes eu ouço políticos, o povo não sabe votar. Eu falei, negativo, o povo sabe votar. Somos nós, políticos, que não conseguimos atingir a alma do povo, né? O povo sempre sabe votar. Olha, pô, se ele mora numa rua de barro, com o esgoto a céu aberto, uma mosquitada do cão, um pontinho de luz de terceira categoria, chega lá um político e vai dizer que vai transformar a rua dele, ele vai dizer que não vota no cara? Pô, não sou eu, mas... Então não é que ele não sabe votar, ele quer mudar a vida dele para melhor. Né? Mas eu acho que no tempo, né, o processo eleitoral começou também a dividir as candidaturas. E o nosso voto, como a gente vota, não pega essas mudanças. Meu voto, eu chamo voto de opinião. Até porque eu também sou professor, sou acadêmico, já fiz pesquisas nesse sentido sobre a origem do voto. Meu voto é de opinião. Quem é o meu eleitor? Eu não sei. Eu sei porque, às vezes, quando na rua, alguém diz assim, eu voto no senhor, não sei o quê, há muito tempo, mas eu sei que é um voto de opinião. 70% do meu voto é na capital. E 30% um pouco mais espalhado, mas muito mais na Baixada e região serrana, não muito no norte, noroeste. Bom, então, porque se repete nas eleições. E na capital, em geral, porque a capital tem muitos centros, né? Você fala, tem Zona Sul, tem Tijuca, Copacabana, mas tem Grande Meia, a Grande Madureira, a Grande Campo Grande. Então, o meu voto na cidade do Rio de Janeiro está concentrado também mais nessas localidades e menos na periferia. Né? Menos Zona Oeste. Mas tem Zona Oeste, mas no entorno de Campo Grande, não o Campo Grande lá nos extremos. Então, o que isso mostra? Que o meu voto é de opinião. Tem outros candidatos que o voto é eminentemente distrital. Aquela região. Aquele então, vota massivamente no cidadão. E vota por quê? Porque aquela região tem identificação com ele, porque ele traz os benefícios do executivo para aquela região. Os benefícios que eu tento trazer para a população é legislando, correndo atrás de uma receita, fiscalizando, etc. É outro tipo de trabalho. Não quer dizer que um é melhor que o outro, todos os dois são necessários. Só que tem que o voto devia ser um voto distrital misto. Concorrer. Tem num distrito, tem 5 candidatos, concorrem os 5 entre si. O melhor está eleito. Então você podia dividir. Existem sistemas em outros países que é o distrital misto. O Congresso Nacional já discutiu muito. Mas aqui não, a eleição é função de quem tem mais votos. Se é distrital ou não é distrital, pouco importa. Então, o parlamento também fica assim um pouco dividido. Né? Você veja agora o fenômeno que chama a emenda do orçamento impositivo. A emenda do orçamento impositivo no Congresso Nacional está com um peso, no meu entendimento, exagerado. A balança está... Porque aí também você tira foco de quem tem que investir, que é o Poder Executivo, seja o presidente que for, e dá muito poder ao parlamentar individualmente por causa das emendas. Então, isso também abala um pouco essa estrutura. Mas, cada vez mais, dá poder ao parlamentar para o exercício do voto distrital. Porque chega um parlamentar para um prefeito de um município relativamente pequeno, que mais mesmo tem um orçamento de 10 milhões. E aí chega com a emenda de 1 milhão. Quiçá metade desse orçamento, 5 milhões, são 37 milhões por ano, em média, para cada parlamentar. Vai mudar a vida. Muda a vida. Muda a vida da cidade. Então, aquela cidade passa a ser um reduto eleitoral daquele parlamentar. E isso, evidentemente,
E essas eleições vão mostrar isso. E essa emenda também está na LERJ. Mas só que tem que dar alerta, ela é no máximo 2 milhões de reais. Mas já faz uma diferença. Hoje o parlamentar já tem autoridade para dizer aonde ele quer aquele investimento. Sim, mas... O senhor é a favor ou contra? Não, olha só, eu sou a favor com modicidade e não com a fartura que está hoje. Né? Porque o volume é muito grande. Aí também se perde o controle. Aí vão ocorrer os desvios, que depois vai contra o próprio parlamento. E você vai ver que o índice de reeleição de deputado federal vai ser muito grande, exatamente por causa dessas emendas. E o que tem de democrático na emenda impositiva? Não importa se você é governo, se você é oposição, o direito é igual. Todos podem indicar a mesma emenda. Anteriormente, não tinha emenda impositiva, mas quem era da base do governo recebia os investimentos, e aí sem também nenhum tipo de controle. Quem controlava era o próprio executivo. Então tem esses dois lados, mas hoje está numa berlinda muito negativa. Por falar em base do governo, na LERJ parece que não tem oposição. Rodrigo Bacelar, eleito por unanimidade, o senhor está lá há tantos anos. O que fez esse fenômeno acontecer, na sua opinião? Bom, eu não sei de que época você está falando, né? Porque hoje o presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar, e o governador estão em choque frontal. Então, o governador, se o presidente da Casa quiser, não constitui maioria na Assembleia, se o presidente da Casa quiser. Na terça-feira passada, a abertura lá de votações sobre a questão do projeto de lei da Polícia Civil, o presidente da Casa bateu no governador de A a Z. Eu vi. Mais do que a oposição. Bateu nele no Paz sobre a segurança, Isso. Principalmente por causa do desmando em Copacabana, foi o fio da meada. Na verdade, podia ser qualquer outro tema. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar lá no quadro, ele registrou os votos a favor e não contra. Então, mas hoje, a maioria do governador depende única e exclusivamente do presidente da Casa. Se o presidente da Casa resolver que não tem maioria, não ganha mais votação lá dentro. E, para mim, desde que estou no parlamento, eu sempre estive na oposição. E não porque eu tenha escolhido isso sistemicamente, porque eu não vi ainda nenhum governo que tenha se comportado no sentido da melhoria de fato da vida da população fluminense. Pois esse governo que tivemos aí, e eu fui contra, vendeu a SEDAI para a iniciativa privada. Botou mais de 12 bilhões nos cofres. Cadê os investimentos estruturantes? Tudo foi gasto em obras, sim, mas no grande varejo que não fez o Estado se estruturar para ter mais desenvolvimento econômico e social. O governador, essa semana passada, anunciou que a lei orçamentária anual, que chega agora até 30 de setembro, virá com déficit maior do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 19,2 bilhões de reais de vermelho, o que é uma tragédia. É claro que esse valor, no meu entendimento, está superestimado. Ele deve estar fazendo essas contas respaldado no que tem que pagar de juro no serviço da dívida para a União, baseado na legislação do regime de recuperação fiscal. Só que tem que esse ano que vem, ele já vai ter que ter aderido ao programa de plano de pagamento das dívidas do Estado com a União, popular PROPAG, que vai ter juros não mais de 4%, pode ter até juro zero, dependendo de
contrapartidas o Estado der. Essa foi uma briga que o governador pegou para ele, né? Lá atrás. Mas que, na verdade, quem começou isso fomos nós na Assembleia Legislativa, quando fizemos a CPI da dívida. Sabe quem presidiu? Não. Eu. Sabe quem foi o relator? Rodrigo Amorim. Como foi? Foi muito bem, porque trabalhamos objetivamente em analisar como é que a dívida está naquele tamanho e o que aconteceria com o Estado pagando IPCA mais 4%. Então, o governador teve um relatório bem feito, bem robusto, para sustentar e brigar. Acabou pegando essa bandeira, porque também seria a única saída. Ou você revia isso, ou não. E é claro... Está falando de um deputado de oposição, Luiz Paulo, com um deputado de situação, todos unidos para o melhor do Estado. Exatamente. Esse tem sido a sua bandeira. A minha pergunta foi, como que Rodrigo Bacelar conseguiu a unanimidade, sabendo que isso não é comum para a eleição na Alerj? Qual foi o segredo do Rodrigo Bacelar? São algumas nuances. Na primeira eleição dele, né, havia uma pré-candidatura do deputado estadual Jair Bittencourt, que é um deputado já de muitos mandatos, lá de Itaperuna, conhecedor do interior, hoje é secretário de Agricultura. E tinha um grupo na Assembleia, com André Siciliano, etc., articulando a candidatura dele. Aí o Cláudio Castro apostou no Rodrigo Bacelar. Apostou tudo. Eu lembro papai, num desespero, porque André Siciliano era muito próximo, um pouquinho dos bastidores, né? E fez o pedido pro velho, né? Tony, primeiro mandato, vem para perto. Meu pai olhou para ele e falou, olha, eu sou do tempo do fio do bigode. Eu já dei a minha palavra para o governador Cláudio Castro, já dei minha palavra para o Rodrigo Bacelar e foi até o fim, sustentou a eleição. E no último e fatídico dia, houve uma reunião próximo à antiga Alerj, no Palácio Tiradentes, todos indo para a disputa. Jair Bittencourt retira a candidatura. Antes de retirar, tem uma outra história, né? O povo gosta de bastidor, é isso que você tem que contar. Parte do PL ia apoiar o Jair Bittencourt. Verdade. Tinha até um abaixo-assinado com 9 ou 10 apoiamentos. Eu fui lá no gabinete de um parlamentar do PL e me mostrou, porque eu estava apoiando o Jair Bittencourt. Diversos partidos estavam nesse movimento. Aí os cabeças coroadas do partido seguramente receberam telefonemas do Cláudio Castro e foram mudando de posição. Aí, em cima da hora, o André, Luiz Paulo, acabou, não tenho mais apoio nenhum. Aí eu digo, André, vou telefonar para o Jair, eu quero que ele me diga que ele vai ser mais candidato. Telefonei, faltava meia hora para a votação. Aí o Jair confirmou. Aí eu fui para o plenário. Para mim, também eu sou da época do filme Bigode. Eu disse que ia apoiar o adversário. O adversário retirou a candidatura, eu me abstive. O senhor deu em primeira mão? Me abstive. Marquei lá no quadro a minha abstenção. Não ia votar contra porque não tinha adversário, mas me abstive. E o prêmio que eu tive é que eu não pude presidir nenhuma comissão. Fui colocado no exílio de presidência de comissão, mas não no exílio de trabalhar. Continuei trabalhando e o respeito ocorreu, mas até hoje eu não presido comissão nenhuma, eu continuo. Mas participo da Comissão de Constituição, de Orçamento, tributário, mas não as presido. Bom, aí veio a segunda eleição. Não tinha candidatura, mas nenhuma, só tinha dele. Ele tinha sido presidente por 2 anos. Por que votar contra? Então, da parte que me toca, não fiz acordo nenhum, tanto é que não presido comissão nenhuma, continuei.
A minha vida eu votei a favor. E minha relação com o Bacelar é boa. Tanto dele em relação a mim, quanto eu em relação a ele. Agora, outros partidos se compuseram porque, e não acho errado também, não estou achando nada errado, porque foram assumir determinadas posições, faz parte do jogo, o jogo interno da política. Então, o senhor citou dois nomes, né? Governador Cláudio Castro, presidente Rodrigo Bacelar, que para 26 talvez sejam as peças que vão movimentar o Estado também para um novo ineditismo. Se foi o ineditismo a vitória do Rodrigo Bacelar, também será, caso o Rodrigo Bacelar não concorra ao governo, vá para o TSE como se cogita, há essa possibilidade no jogo, e o governador vai ao Senado. E aí, o meu excelentíssimo historiador da casa, o que a lei diz? O que vai acontecer com esse Estado? Bom, algo inusitado. O que diz a Constituição? Quando um governador e o vice-governador renunciam ou deixam o cargo já no terceiro ano de mandato, a eleição é indireta. Então, se o governador Cláudio Castro for renunciar no final de março, a Assembleia Legislativa terá 30 dias para se reunir e escolher novo governador e vice para fechar o governo. Então, se ele renuncia, ele não dá a vaga direto a Rodrigo Bacelar? Nem a ninguém. A Constituição é clara. Tanto é que eu já apresentei um projeto de lei complementar regulamentando esse dispositivo da eleição indireta. Os partidos políticos poderão apresentar candidatos a governador e vice. Claro, cada partido político só pode apresentar um candidato, mais de um não pode. E entre aqueles que se inscreverem, os 70 parlamentares escolherão um, né? Com tantas votações quantas forem necessárias para ter a maioria simples. Bom, uma discussão se essa eleição deve ser aberta ou fechada. Não é uma discussão que tanto faz, mas como eu acho que como o voto é secreto, o voto do escrutínio para a eleição devia ser secreto. Mas também se não for secreto, tudo bem. Nada impede do Bacelar ser candidato a governador, mas aí ele não pode estar no Tribunal de Contas. É uma coisa ou outra. Aí depois, imagine que o Bacelar queira ser candidato. Imagine que tenha sido. Imagine que ele tenha sido eleito. A casa, em seguida, se reúne e escolhe outro presidente. Não é o vice da casa que assume. Assume só para fazer a eleição. Para convocar a eleição. Também tem outro. Então, quem mora na Dinamarca, na Bélgica, não consegue entender a política brasileira como ferve, né? Porque aqui a coisa parece mais agitada que no resto do mundo. E eu, com sinceridade, eu acredito que o governador vai renunciar mesmo. Porque, veja só, nós iremos eleger 2 senadores. O primeiro favorito é o Flávio Bolsonaro, né? Mas quem será o segundo? Se o governador conseguir ser o segundo da maioria, ele pode até passar o primeiro, né? Porque é o segundo de todo mundo. E a relação do governador Cláudio Castro, ele tem a fama, isso eu ouvi dele e de muitas outras pessoas, o senhor está no governo como oposição e pode me corrigir ou não. Um grande equilibrista, porque pegar um Estado pós-Witzel, uma alergia polvorosa, totalmente dividida, conseguir ficar no governo com as suas idiosincrasias de cada parlamentar, se achar um pequeno governador e se manter no governo até o fim, realmente conseguiu
o que os outros não conseguiram. Então, mérito para o governo Cláudio Castro. E isso se deve também a uma boa relação com as prefeituras. Eu acompanhei com o presidente da SUDESP, o governador pelo Estado. É queridíssimo pelos prefeitos. O que não diverge do quão querido é Bacelar. Por que eu fiz essa análise? Porque Bacelar, a caneta não é dele, né? Não, ainda não. A caneta Mas tem outro sem caneta que vai precisar ser querido no interior para ser eleito, que é Eduardo Paes. Que já está andando, né? Que já está andando, mas tem a experiência, Witzel, no passado, que era o favorito, e no final de tudo, parece que você ouviu o Corinthians e Flamengo agora, último? Como vi com o Flamengo. Eu sou um flamenguista roxo. O Flamengo levou um vareio no primeiro tempo. E ganhou o jogo. Cuidado para o Eduardo Paes não dar um vareio nas pré-pesquisas e vir alguém virar o jogo. Porque o interior vai ser decisivo, não vai? Olha, eu sou engenheiro. Eu gosto de trabalhar com números. Apesar de, em eleição, você trabalha com números, tem pessoas que definem esse número. E pessoas não merecem análise cartesiana. Né? Tem as questões emocionais, enfim, tem muita coisa. E cada eleição é diferente da outra. A eleição do Wilson Witzel, quem liderava as pesquisas era o Eduardo Paes e o Romário, até quase a véspera das eleições. Mas houve ali um fenômeno, que chamou-se Jair Messias Bolsonaro. Elegeu os 2 senadores, o Harold de Oliveira, meu amigo, querido, ganhou do César Maia, e o César Maia era prefeito, ele tinha sido secretário de transporte do César Maia. Com todo o respeito do Harold, o voto que ele tinha, já tinha uma pilha de mandatos de deputado federal, era um comunicador, enfim. Eu já, uma vez, dei entrevista no rádio dele ali em São Cristóvão. Rádio 93 FM, quarta-feira. Amanhã, esse programa está indo no ar essa terça-feira, amanhã eu estou de manhã no Debate 93, falando de saúde física, emocional e espiritual. Pois é, mas lá é uma rádio boa. Rádio boa, foi. Mas foi o Jair Messias Bolsonaro que ventilou as 2 senatórias e o Wilson Witzel. Bolsonaro botou o Wilson Witzel no governo do Estado e ajudou a tirá-lo. Total. Porque quem fez o pedido do impeachment do Wilson Witzel fui eu. Quem escreveu, formulou e deu a entrada. Então o senhor é um bolsonarista? De jeito nenhum. Mas eu ia fazer aqui o que foi decisivo. Eu jamais fiz um pedido de impeachment, jamais. Porque eu acho que isso é uma coisa para não se brincar. Ou você tem fundamento ou não tem. E eu sei que para o impeachment ocorrer, só ocorre quando o chefe do executivo perde a maioria. Senão, não tem jeito. Quando eu verifiquei que, após o Wilson Witzel produziu uma pérola política de dizer que estava se preparando para ser candidato à presidência da República, e os bolsonaristas se afastaram e começaram a meter o zinco nele, eu falei, perdeu a maioria. E dito e feito. Na hora que o André Siciliano botou para votar se a casa aceitava ou não o pedido de impeachment, teve 69 votos a favor. Então, por isso que eu estou falando, ajudou também a tirá-lo. Porque ele cometeu um erro político fortíssimo, além das questões administrativas técnicas, criminais. Durante a pandemia. Mas eu estou dizendo isso porque esta situação, pelo menos até agora, inexiste. Inexiste. É claro que o Eduardo Paes é quase como se fosse candidato único por hora. Porque agora mesmo, você falou do nome que está mais ventilado, você colocou aqui na nossa conversa 3 hipóteses apareceram. Ou ele é candidato à vaga do Tribunal de Contas, que vai abrir. Você está falando do presidente Rodrigo Bacelar? Ou ele vai ser candidato pela eleição indireta a governador,
para sentar na cadeira de governador, aí necessariamente, em curtíssimo prazo, quererá, seguramente, eu não vou dizer, mas muito provavelmente, que a União Brasil e o PP, que estão aliados, o quererá como candidato a governador. Porque, mesmo que não ganhe, vai fazer mais de 2 dígitos, quer dizer, vai passar o patamar dos 10%, vai ajudar a eleger bancadas fortes. Afinal, são 2 partidos fortes que formam federação. Então, você veja, são 3 vertentes de hipótese. O PSOL vai lançar um candidato, que sempre lança. Em geral, o candidato PSOL é tudo que os adversários querem, né? Para ter um Para ter ali a oposição, né? E não se ventila outro nome. E por que esse jogo não está fechado? Por causa de um outro partido político, chamado PL. Os 3, vou chamar de 4, né? Mas os 4 virou uma federação, mas essa federação, os 3 partidos que possivelmente elegerão mais de 50% dos parlamentos, será o PSD, o partido do Eduardo Paes, o PL, o partido do Bolsonaro, e a federação do PP com União Brasil. Porque são 3 partidos aqui fortíssimos. E para você não ficar triste, estão todos 3 partidos de centro-direita. Todos 3. Nenhum desses 3 é partido de centro-esquerda. Então, dentro dessa perspectiva, também são os 3 partidos que têm mais chance de eleger governador. Agora, se o PP, União Brasil e o PL estiverem juntos, a chance é um pouco maior. Se estiver separado, no meu entendimento, a chance é muito frágil. Mas no segundo turno, se juntando? Mas aí eu não sei nem se acontece. Se acontece com esse voto pulverizado. E a posição do PL hoje, e cá entre nós... Ninguém está ouvindo a gente, só nós 2. Não, mas cá entre nós, está certa. Por quê? Por que vai bater o martelo de candidatura agora? Está tudo ainda confuso, né? Porque teve o julgamento, está tudo processo político absolutamente confuso. Dá-se um pouco mais de tempo. Eu me lembrei outro dia no parlamento, discursando, de uma frase de um ex-governador chamado Leonel de Moura Brizola. O senhor defendeu com unhas e dentes, defendeu também a memória do Marcelo Alencar. Sim, dos neófitos. Adorei. Não, e falei ainda, neófito não é xingamento. Não é fato. Chegou agora... Não entende, talvez. Até se você olhar, tem os neófitos na versão bíblica também, né? Mas o que dizia o Brizola? Perguntaram uma vez para ele, assim, mais ou menos, e lá na frente, quem vai ser o candidato a governador, a presidente? Ele, calma, deixa o carnaval chegar. Massa! Passou o carnaval, a gente... É um pouco isso, tem que deixar as coisas se assentarem. Você veja a surpresa que é a política. Como é que eu ia imaginar, na semana passada, aquela tensão toda lá do Lula nos Estados Unidos, a ONU, etc., o Trump dizer que abraçou o Lula e pintou um clima. Não, pintou um clima não, rolou uma química. Rolou uma química. Rolou um clima, foi o outro. Rolou uma química. Isso mudou tudo. Mudou. O mais interessante são as narrativas, o senhor está falando dos influencers, porque essa mesma frase, o senhor como um homem social-democrata, visto como um homem à esquerda pela maioria, vê com esses bons olhos. E a direita vibra também, porque acha que isso é uma isca para ele ser, entre aspas, sabatinado como outros presidentes foram. A pergunta que eu quero fazer é, hoje, o discurso, o senhor que é um homem de plenário e de tribuna, ele é muito mais para gerar um corte para a sua bolha do que para discutir realmente os grandes problemas? Olha, eu tenho total convicção do que você está afirmando.
Hoje, não todos, mas uma parcela significativa dos parlamentares promovem debates para as suas bolhas eleitorais e não visando o aprofundamento dos fatos, etc. E cada um vai inventar uma versão que o seu eleitor queira ouvir. Eu particularmente, eu acho que o Trump é um dos marqueteiros mais fortes que eu já conheci. E ocupa a mídia mundial semana sim, semana também. Falando dele. Falando dele. Então, o que ele inventa de fato político é uma grandeza. Nesse caso específico com Lula, sabe o que eu acho que mudou? O trabalho empresarial de bastidor. Verdade. Porque é um prejuízo gravíssimo esse tarifaço para muitos segmentos exportadores do nosso país. É uma invasão, de fato, da nossa soberania, mas também é prejuízos muito grandes para alguns empresários norte-americanos. Totalmente. Né? Porque sobe o preço dos produtos. O dinheiro está globalizado, não dá para dizer que não impacta diretamente lá. Já existe algumas vertentes de esquerda que até sorriem para o Trump, sabe por quê? Porque ele conseguiu quebrar a ordem econômica mundial. E está quebrando mesmo. Verdade, verdade. E mostrando claramente que os países que compõem o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, vão ter, claro que não pode ser da noite para o dia, no tempo, ter uma moeda própria para sair do jugo americano, como fez a Europa com o euro. Né? Então, veja que esse encontro do Trump com Lula, futuro, que eu acho que já foi trabalhado pelo empresariado dos dois lados, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, pode botar uma pá de cal nesse processo. É claro que o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, está doido para que aconteça o contrário. Um cataclisma. Um cataclisma imenso. Mas eu estou esperançoso. Esperançoso por quê? Porque partiu dele, Trump. Não foi o Lula, não foi ninguém do Brasil que inventou essa história de... Houve uma empatia muito grande de 39 segundos. Ele é uma figura. O senhor, com essas narrativas de hoje, consegue passar quase que distante dessas margens, né? Não é visto como alguém da extrema esquerda, não faz papel de algoz para a extrema direita, consegue manter esse caminho do centro. Como que é a sua assessoria de marketing explica esse seu fenômeno de não precisar estar no extremo e a gente já está caminhando para o fim? É esse homem de equilíbrio que o senhor quer ser lembrado como político? Bom, deixa eu te fazer uma observação de caráter humano. Humano esquece, Renato de Paula. Psicoemocional. Eu falei para você que eu sou de uma família de 5 filhos. Eu sou o filho do meio. Fez política a vida inteira. O filho do meio é um mediador de conflitos entre os mais velhos e os caçulas. Né? E eu acho que a política é o local do entendimento, de sempre se tentar uma solução positiva negociada. Nenhum de nós no parlamento ganha nada sozinho. Você quer ganhar uma votação, você tem que ter maioria. Até às vezes no plenário eu brinco. Só em luta de Kung Fu que a minoria ganha da maioria. Né? Então, nesse sentido, eu prefiro uma solução mediada que a manutenção de um conflito perene. Perfeito. Claro que o conflito mais perene gera muito mais cliques na rede.
mas a solução mais concreta de mediação pode gerar políticas públicas melhores para a população. Então, sempre tento me conduzir assim, né? Independente do que vai acontecer lá na frente. Até porque eu também acho que eleição é consequência do seu trabalho. Verdade. E o cidadão que passa, logo que depois que é eleito, a pensar única e exclusivamente na sua reeleição, ele não vai ser nada. Ele vai ser água. Uhum. Porque muitas vezes, com posições seguras, mesmo que seja de mediação, você vai contrariar lados. É muito mais fácil você, na sua bolha, ter uma posição radical e ser aplaudido. Uhum. Mas qual é a consequência disso, né? Então, eu acho que meu estilo de fazer política, a minha personalidade, o meu amálgama psíquico é esse. E já não dá, a essa altura da minha vida, quando já vou fazer 80 anos, eu me tornar um revolucionário. Mas está sendo um homem do seu tempo. A nova geração está assistindo a gente chegou no fim. Eu queria que você deixasse um recado olhando ali, ó, nos olhos de quem nos vê, para essa nova geração que está avessa à política, ou que tem uma visão deturpada do que a política pode fazer para o bem comum, e um convite a essa nova geração sobre a política que o Luiz Paulo ajudou a construir. Olha, Renato, voltei há uns 2 anos atrás a ser professor. Que barra. Dou aula lá na Escola Legislativa de Orçamento Público. E por quê? Porque eu verifiquei que a melhor e mais importante peça para você fiscalizar o Poder Executivo é o orçamento. E se você não forma a juventude para ajudar os seus deputados, né, para você ajudar nos gabinetes dos deputados, né, você não tem um futuro. Eu acredito muito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para dar certo e não para dar errado. Não posso acreditar que Deus nos criou para dar errado, né? E para dar certo. Nós vivemos um momento que o conhecimento é a base de tudo. Quem tem que dar certo é quem vem depois da gente, é a juventude. Os mais velhos já tiveram muitos acertos e muitos erros. Então, eu deposito muita confiança nesse processo evolutivo. E a juventude tem que vir para a política. Não importa que seja a meu favor, contra mim, mas vem para a política, participa. Você só melhora a política se participar. Não adianta dizer, a política é ruim, tem muita gente que não presta. Mas se as pessoas que prestam não vierem para a política, como é que ela melhora? Então, meu convite aos jovens é acompanhem seus candidatos, venham para a política, se filie, não importa se você é de esquerda, de centro, de direita, se filie, participe. Você está em processo de evolução e acredite, o mundo vai dar certo, apesar dos pesares. Esse foi o deputado estadual Luiz Paulo, um soldado do povo, um construtor, um engenheiro de futuro. Deputado, pela memória do meu pai, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um capital de aprendizado que eu vou ser grato para sempre e eu tenho certeza que a minha audiência também. Sabe o que eu mais gostava do seu pai? Vou revelar. É porque ele estava sempre de bem com a vida. Eu jamais vi o Otônio aborrecido, podia ser criticado, reagir às vezes com dureza, mas, no geral, estava sempre com um sorriso, sempre afável. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter, principalmente quando a gente fica mais idoso, é gostar da nossa história, é exatamente viver bem. E eu acho que o Otônio gostava muito da história dele. Ai, me deixa sem palavras. Esse é o Humanos Cast. Toda terça-feira,
humano atrás do poder, atrás do cargo, atrás do que faz. Esse foi o Luiz Paulo. Obrigado, mestrão. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima.